essencial. Os grandes projetos de infraestrutura da IRSA iniciais eram grandes corredores de exportação de recursos naturais que passavam por vários países. Com a criação da Unasul, bom, a IRSA teve vários problemas de financiamento e ela acabou não saindo muito do papel. Mas depois da criação da Unasul, a IRSA é incorporada ao COSIPLAN, que é o Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul, e aí esses projetos começam a ser mais controlados pelos interesses dos governos e dos estados latino-americanos do que era no projeto inicial da IRSA. O papel do Brasil na criação da infraestrutura de integração é essencial. O BNDES é o segundo maior banco de desenvolvimento do mundo, só fica atrás da China, e o BNDES tem muito investimento em infraestrutura na América Latina. Só que o BNDES ele é um banco de desenvolvimento nacional, e ele tem uma cláusula que ele só pode financiar empresas brasileiras. Então ele empresta dinheiro para as empresas brasileiras construírem em outros países. Muitas vezes, e usando insumos brasileiros também, porque ele é um banco que o objetivo dele é promover o desenvolvimento e a industrialização no Brasil. Nesse sentido, a criação do Banco do Sul, eu acho que é muito importante, apesar dele ainda começar pequeno e não vai ter o peso que o BNDES tem. O próprio Brasil tem apoiado o Banco do Sul. O Banco do Sul é mais um instrumento que possibilita o financiamento justamente dessas grandes obras de infraestrutura, além de outros projetos de desenvolvimento. Mas eu também acho que a gente não pode demonizar o BNDES por causa disso. Eu acho que os governos, por exemplo, na Venezuela, o rio Orinoco, que é como se fosse o Amazonas deles, que é na parte sul, né, da Amazônia, só tinha uma ponte que atravessava o Orinoco. Com o financiamento do BNDES, a Odebrecht construiu a segunda e agora estão construindo a terceira. Quem define o projeto é o país, a Venezuela. A Venezuela fala: a gente precisa construir uma ponte. As empreiteiras venezuelanas não têm capacidade de fazer e também não tem financiamento. Então, o fato do Brasil ter grandes empreiteiras e ter uma estrutura de financiamento como o BNDES propicia que ele possa realizar essas obras que beneficiam o país, apesar de que é óbvio que seria melhor que o próprio país tivesse também essas estruturas para ele fazer. Então eu não vejo isso naquela ideia do imperialismo brasileiro. Eu acho que muitas vezes surgem atritos porque essas empresas são privadas. Então o Odebrecht no Equador já deu um problema diplomático grande, porque não entregou a obra ou estava fazendo de um jeito. Por isso também o governo tem que ajudar a construir outras estruturas como o Banco do Sul, que podem ser mais multilaterais. Bom, sobre a definição de esquerda e direita, eu acho que eu não vou se a gente começar a entrar nisso, mas em termos gerais acho que eu concordo com o companheiro ali. Eu acho que essa divisão não é tão difícil de ser feita. É possível ser hegemônico sem afetar os interesses dos vizinhos? Eu diria que não, mas eu também não acho que o Brasil tem um projeto de hegemonia. O Brasil tem um projeto de liderança regional, que é diferente de hegemonia. Eu não acho que o Brasil tem pretensão e nem capacidade de disputar a hegemonia com as grandes potências, por exemplo. Agora, eu acho que o Brasil tem um projeto de liderança regional que é, até o momento, corroborado pelos países vizinhos. Toda a articulação internacional nos fóruns multilaterais, o Brasil, pelo menos na América do Sul, todos os vizinhos apoiam o Brasil, e o Brasil apoia eles também nos fóruns. Eu acho que na América Latina a gente tem uma disputa, por exemplo, com o México, porque o México age nos fóruns multilaterais
contra, assim, mais a favor dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, na questão da candidatura para a OEA do Brasil. Então, o México disputa com a América do Sul essa influência da América Central e do Caribe, mais jogando a favor das grandes potências. Mas dentro da América do Sul eu não vejo. Eu acho que aquilo que o Marco Aurélio Garcia sempre fala, eu acho que é uma visão do Estado brasileiro, que é a gente não... O nosso projeto de desenvolvimento, ele é visto como associado ao desenvolvimento dos nossos vizinhos. A gente não quer ter um desenvolvimento sozinho e deixar os vizinhos mais pobres. Aí eu entro um pouco também para viabilizar essas cadeias produtivas regionais. O Brasil ele precisa ter uma postura mais agressiva o Brasil tem superávit comercial com quase todos os países da América do Sul, só não tem com a Bolívia, que importa muito gás. O Brasil precisa, ao estruturar cadeias produtivas, o Brasil vai ter que passar a ter mais déficits comerciais com os vizinhos para aumentar o superávit comercial com os países desenvolvidos, né? Ou seja, que a cadeia comece nos países da região menos desenvolvidos, passe pelo Brasil e daí entre no mercado desenvolvido. Já tem políticas sendo feitas nesse sentido. Desde 2003, se não me engano, tem o Programa de Substituição Competitiva de Importações, que dá benefícios na política industrial brasileira para produtos importados dos países vizinhos. Também tem projetos de dar isenção fiscal para projetos produtivos nacionais que importem dos países vizinhos. Então, eu acho que existe uma política nesse sentido, mas ela ainda é difícil. Ela também depende de políticas de desenvolvimento nos países vizinhos que fazem com que eles tenham a capacidade de produzir os insumos que a gente precisa importar. Bom, a hegemonia da China, eu não acho que ela seja muito diferente dos Estados Unidos. Eu acho que ela não tem o poder militar que os Estados Unidos têm, mas ela tem um projeto de hegemonia. Eu não sei se ela tem um projeto de hegemonia. Por enquanto, ela tem um projeto de afirmação nacional que passa por conquistar a influência na região e nos países subdesenvolvidos. E eles precisam disso para promover o desenvolvimento nacional deles. Mas a influência deles na América Latina, apesar de... Eu concordo que a melhora das condições de financiamento internacional e financiamento externo da América Latina veio com o fato da China importar bastante matérias-primas e commodities da América Latina. Isso possibilitou uma maior margem de manobra. O que levou ao desenvolvimento da América Latina não foi isso, foi as políticas de mercado interno, de aumento de distribuição de renda e de desenvolvimento nacional. Agora, a China é um grande competidor em termos de produtos industriais na América Latina. Se eu for pegar o projeto de habitação venezuelano, uma grande parte é construída pela China. Os chineses vão de barco, vão lá, trazem os insumos, constroem com mão de obra chinesa e voltam. Os produtos industriais chineses chegam muito mais baratos do que os da América Latina. Então, são um competidor. Se você tem um projeto de industrialização da América Latina, você vai ter que competir com os chineses. Nesse sentido, é uma influência complicada. Bom, só uma coisa da fala do Yuri. Eu acho que faltou um elemento nos problemas da União Europeia, que é o fato deles terem criado o euro, né? O Tratado de Maastricht, que cria o euro, ele é feito, como o Yuri falou, em linhas neoliberais. Acho que o principal problema da crise é o euro, porque
no momento de crise, o que os países menos desenvolvidos da Europa tinham que fazer? Desvalorizar a sua moeda para poder exportar mais e ter mais receita para conseguir lidar com a dívida externa. Só que como a moeda é única e eles não têm autonomia de gerar essa moeda, eles têm que passar pela Autoridade Monetária Europeia. É como se a Alemanha não, e como a Autoridade Europeia não fazem o papel que deveriam fazer de fornecer liquidez para eles ficam sem autonomia de política monetária e não conseguem e a dívida vira realmente um problema. É como se o Minas Gerais estivesse devendo para o governo federal e o governo federal se recusa a passar dinheiro, sendo que o Minas Gerais não produz dinheiro. Então, e o governo federal produz, o Estado produz a sua moeda e ele não tem como quebrar a própria moeda. Então, não tem problema nenhum para o governo federal abater a dívida de Minas Gerais. É a mesma coisa da Grécia. A dívida, o juro que a Espanha está pagando, o Brasil chegou a pagar 3 vezes. Nós pagamos muito mais juros no passado para pegar empréstimo, taxa de PIB para os bancos internacionais do que a Espanha está pagando. Isso, mas uma moeda externa, mas a gente tinha a nossa moeda. Mas a gente desvalorizava, qual ficava a nossa situação? Então, mas aí é dívida externa, é isso que eu estou dizendo. A da Espanha é feita no euro, que é a mesma moeda dos outros países. Só que ela não imprime euro. Mas o que a Alemanha está fazendo... Assim como a gente não imprime dólar. Só que se a nossa dívida for em real, não tem problema. Mas a gente o que a Alemanha está fazendo é botar a responsabilidade fiscal. Porque exato, porque é um projeto de... A Grécia fraudou, a Espanha gastou, criou especulação. Não, mas pode gastar, não tem problema. Desde que a Alemanha banque depois. Se fosse com a gente também, como contribuinte, não ia deixar o governo nosso dar dinheiro para todo mundo. Mas a Alemanha não, pra gente sim. A Alemanha está lucrando por esse sistema, ela não está sendo solidária. Os bancos estão lucrando com isso. Ela está emprestando ao banco por menos de 1% e para a Espanha 6%. Como é que você dá dinheiro para o banco a 1% de juros e para um país você dá a 6% de juros mandando tirar dinheiro da população? Eles não torraram dinheiro, maluco. Eles, na verdade, estão sendo responsáveis. Foi a crise, o modelo neoliberal deles que levou eles a ficarem endividados. Salvar os bancos deixou de endividados. A irresponsabilidade, na verdade, da Alemanha, não tem nada de responsabilidade fiscal. Eu acho que é muito fácil a gente ficar com essa visão assim, é os Estados Unidos, é a Alemanha, porque se você pegar o governo do Schröder na Alemanha, na década de 90, a Alemanha tinha, quando caiu o leste caiu o muro, a Alemanha enfrentou só a nossa dívida interna, o déficit na economia alemã era maior do que a nossa dívida externa. A Alemanha reformulou direito trabalhista, tirou direito trabalhista para a esquerda. A esquerda tirou. Ele fez reforma. Os outros países fizeram abundância. E agora estão obrigando eles a fazer as mesmas reformas neoliberais. Eu acho favorável, porque eu acho que nós também, como brasileira, não iríamos aceitar o governo brasileiro, como foi agora com a disputa de Itaipu, como foi com o gás boliviano, que a imprensa toda, nós estávamos pagando uma miséria para a Bolívia, uma miséria para o Paraguai em termos de energia elétrica, e a imprensa brasileira é hipócrita. Agora, gente, é muito fácil você falar em termos... Hoje, se o Mário Monti, que está no Banco Central, e antes dele era um francês, então a política, o Bundesbank tem uma política, o BCE é uma política da União Europeia. Agora, se você olhar, a Inglaterra não faz parte do euro e também está em crise. Então a culpa não é... A classe financeira também domina na Inglaterra e não deixa eles gastarem para aumentar o emprego. A Alemanha não está pior, sabe por quê? Porque ela se desfez dos bancos. Os bancos alemães se desfizeram do lixo antes. Só por isso que ela... A Alemanha ganhou 40 bilhões de prejuízo na crise da Rússia. Ela absorveu 40 bilhões de prejuízo na crise russa. O que eu estou dizendo é... Deveria ter sido pior. O euro faz com que o projeto da União Europeia obrigue os países que se endividaram a promover reajustes fiscais que só vão agravar a crise e vão diminuir a capacidade do país gerar emprego e arrecadação e pagar a própria dívida.
É um sistema que a gente viu na América Latina nos anos 90, só beneficia os banqueiros e não beneficia a população desse país. Então, é a mesma coisa. Você olha a sociedade alemã, qual é o nível de desigualdade que você vê dentro da sociedade alemã e dentro da sociedade grega? Exato. Tem um nível de desigualdade onde muita gente lá é rica, frauda, e mesma coisa na Espanha, com especulação imobiliária e todas as coisas. Eles não fizeram política e agora eles têm que fazer. Só que o euro obriga eles a fazer a política contrária, que é corta salário, demite e faz reajuste fiscal, não promove o emprego. Aí o índice de desemprego vai para a estratosfera e o país está quebrado. Mas isso foi a receita que nós fizemos aqui no Brasil. Exato. Foi a receita que nós fizemos. A gente era contra. A gente foi contra. O PT fazia greve, protesto, xingava, a gente não tirou os titãs. Eles estão fazendo tudo que a gente sempre criticou. Está dependendo o que a gente sempre criticou aqui no Brasil. Então, agora eu acredito que os próprios governos, eu acho que o povo espanhol e o povo grego são muito mais politizados do que nós, brasileiros, para encontrar os caminhos deles, que eles viveram acima do nível deles de possibilidade, eles viveram. E nós sabemos, aqui no Brasil nós já temos sempre crise, porque todas as vezes que você ganha muito dinheiro de repente, na certa, eu tenho 55 anos, já vi crise no Brasil, já conheci de um monte. Quando você ganha dinheiro fácil, você vai perder fácil. E isso não tem outra saída. Um empresário que ganha dinheiro em 8 anos, ele quadruplica ou decuplica o patrimônio dele, essa empresa não é sustentável para 50 anos, 60, e a gente já aprendeu isso em economia. Eu acho que a gente querer jogar no país a culpa da crise do mundo é muito fácil. Nós crescemos. Eu não estou fazendo isso. Bom, eu acho que já falei demais, eu vou passar a palavra aqui para os outros companheiros. Eu só quero agradecer o convite. Os temas que foram trazidos aqui são muito amplos demais e mereceriam um curso, né, todo. E eu abordei a questão prática e eu só queria mencionar o fato de que quando há uma campanha eleitoral na Argentina e a Cristina Kirchner é candidata, nós torcemos pela vitória dela porque é do nosso time. Quando ocorre uma campanha presidencial no Uruguai, nós torcemos pelo Mujica, porque ele é do nosso time. A mesma coisa com Correia, a mesma coisa com Daniel Ortega, a mesma coisa com o Morales e a mesma coisa com o Chávez. No início da campanha eleitoral na Venezuela, deste ano, o Capriles, o Henrique Capriles, disse que ele queria para a Venezuela um modelo como o de Lula. Aí o Lula gravou um vídeo dizendo que o Lula gravou um vídeo para o partido do Chávez lá, se dirigindo ao Chávez dizendo: a sua vitória será a nossa vitória. Isso é integração também. Isso é integração também. Quer dizer, se pessoas do mesmo campo político e ideológico, do campo progressista, se reúnem para tratar de integração, ela sai mais fácil. É muito mais fácil falar de integração com Chávez, com Cristina Kirchner, com Morales, etc., do que com Pinheira, do que com o Santos. É isso. Tá? Agradeço muito a opinião de vocês e espero que os dados que eu ofereci sejam úteis na batalha de ideias que nós travamos todos os dias, em todos os locais. Obrigado. Bom, só tentar responder rapidamente algumas questões que colocaram. O Fred já perguntou sobre qual o impacto que a eleição do Lula teve nas outras cidades do continente. É muito difícil a gente falar objetivamente, né, como a realidade política de um país afeta do outro de maneira direta ou indireta. Agora, eu acho que tem algumas experiências históricas que a gente vê assim, tanto a conjuntura de um país, normalmente os outros países, em especial da região dele, ou tem realidades similares, também tem condições materiais, objetivas similares, que muitas vezes levam a processos similares, né? Mas, então assim, né, teve um dado momento na América Latina que permitiu que em diversos países o neoliberalismo
fosse hegemônico. Teve outro, o esgotamento do neoliberalismo permite uma ascensão dos governos de esquerda. E a gente sabe ver muitas realidades particulares de cada país para isso. O impacto, para além disso, é difícil ser mencionado, mas é possível a gente ver algumas experiências históricas em que isso é muito claro. O fim da União Soviética foi um baque para a esquerda mundial. Se fosse só para os partidos comunistas que eram ligados à União Soviética, faria total sentido que aqueles partidos se acabassem, se rebuchassem, fossem um neoliberalismo ou sei lá o quê, porque toda a aposta no projeto deles era a União Soviética e o leste europeu, né? Eles concordavam, achavam que aquilo era o exemplo do socialismo tudo. Mas por que isso foi um baque, inclusive, para a esquerda não stalinista, para a esquerda não para a União Soviética? Por que isso impactou tanto? Eu nunca vi uma resposta, vi uma tentativa de resposta de Versada, que ele vira e fala assim, ele achava que era porque, mesmo quem era crítico à União Soviética e não considerava aquilo socialismo, tinha uma compreensão do marxismo de que a roda da história não anda para trás, né? Mesmo que de maneira muito inconsciente, o subconsciente tinha essa compreensão. Então, mesmo achando que aquilo não era o ideal, achava que aquilo não tinha como retroceder para o socialismo, né? Que tinha que só se avançar, para o capitalismo, tinha que só se avançar. Eu acho que talvez essa explicação possa fazer algum sentido. Uma vez também vi uma fala de um militante espanhol, um trotskista, que citou como, durante a década de 80, que o neoliberalismo já começava a avançar mais na Europa, em outras regiões, muito da esperança deles ficava calcado nas revoluções da América Central. Ter aquilo como referência permitia um certo impulso para a esquerda europeia, apesar da realidade tão distante, por ser permitido ver o caminho, dar um fio de esperança para um projeto transformador. E uma derrota, que também é concomitante com o fim da União Soviética, a derrota das revoluções da América Central, foi um impacto também em parte daquela esquerda, não sei se europeia, mas no mínimo espanhola. O Chaves, ele foi eleito antes do Lula, mas acho que talvez o Marcos pode até citar aqui, mas eu não lembro de 98, em 2000, em 2001, muita gente falando do Chaves aqui no Brasil. Falava contra. O impacto, mesmo para a esquerda do continente, era muito pouco. Até porque no PT todo mundo era contra. Na CUT. Porque o Chaves... Teve a greve petroleira e falou, não, nós não vamos trair o nosso companheiro lá da Venezuela. Era um contra. Mas então assim, a vitória do Chaves não teve um impacto para a esquerda do continente, mas até porque o Chaves é eleito assim. Ele é eleito, né, não é um projeto, um partido, não é o Lula e o PT, né? O Lula, realmente falando que é maior que o PT, tudo ainda tem um PT, que é uma organização de massas, né, com muito poder, muita influência, né, que também está para além do Lula. O Chaves não, o Chaves é eleito sozinho, com pouquíssimo claro o que fazer. Em 2002, mas até cita aqui, ele podia talvez até feito algo mais radical, né, na volta ao poder dele, só que ele também não tinha muito claro o projeto mais radical. A primeira vez que o Chaves fala de socialismo é em 2005, inclusive no Brasil, em Porto Alegre, no Fórum Mundial. Ele nem falou isso primeiro na Venezuela, ele falou fora e todos os venezuelanos ficaram em choque. Então, por que eu digo isso? Porque o Lula, na verdade, foi a primeira vitória da esquerda para valer no continente, né? Tanto que, acho que se a gente lembrar as crises que a gente passou, a dificuldade de a gente saber exatamente o que a gente queria fazer com aquele governo, passa as nossas dificuldades, talvez sejam até muito maiores que dos outros países do continente, né? Que era a primeira experiência verdadeiramente esquerda popular que estava conseguindo se construir no continente. Aquele começo foi muito difícil, mas acho que como conseguir arranjar um pouco melhor as pontas, conseguir manter o PT e a CUT como entidades de classe, de luta, né, ainda com todas as dificuldades, né, começar a colocar um projeto cada vez mais popular de distribuição de renda, gera uma perspectiva nos outros países do continente que favorece isso. Então, se a gente pensar até, por exemplo, os Kirchner não tinham uma trajetória de esquerda popular, nada. Eram dois peronistas de um estado isolado que arriscaram a fazer políticas anti-neoliberais, assim, numa conjuntura já um pouco mais positiva, que acho que o governo Lula pode ter ajudado. Acho que o Felipe falou também, né? As relações internacionais têm também um peso na sua sustentação de um projeto interno, né? Por isso que a esquerda paraguaia, que ela reivindicou dos outros países, não foi sanção econômica, né? Porque sanção econômica vai ferrar muito o povo paraguaio, mas no mínimo não reconhecimento político, né? Não dialogar, não negociar, não reconhecer de maneira alguma esse novo governo. Isso tem certos impactos no enfraquecimento de um projeto. É muito difícil
país ficar completamente isolado. Não é à toa que eles têm um esforço tão grande em buscar ser reconhecido, não é algo irrelevante um país deixar de ser reconhecido. Então tem certos impactos que acho que o governo Lula contribuiu sim. Sobre sua pergunta, acho que o Felipe já falou um pouco sobre a questão de hegemonia e tudo, acho que a questão interesses contraditórios tem a todo momento, né? É muito difícil resolver contradições. Para a gente pegar um exemplo muito local, na nossa eleição aqui, a gente quer eleger o Haddad pelo PT, e se dependesse da gente teria 53 vereadores petistas na Câmara. Não só a gente não vai ter 53, como de qualquer forma a gente é obrigado a disputar mesmo entre nós mesmos o voto, né? Porque você vai fazer campanha com um vereador, o seu companheiro do mesmo partido, do mesmo projeto, tudo assim, milhares de concordâncias, mas por algum outro motivo tem um outro candidato também. Mesmo que você queira ver o seu e o outro eleito, na prática você está fazendo uma disputa. Isso é uma disputa, uma contradição, interesses contraditórios que não podem ser resolvidos e solucionados. Mesmo que um dia a gente faça a lista fechada, vai ter um momento das prévias também que vão acabar gerando esse tipo de contradição. E na economia é a mesma coisa. Assim, né? Se dois países produzem a mesma coisa, é claro que vai ter uma contradição lá, às vezes pode ter interesse no país de ainda não produz algo, mas quer produzir também. Isso pode gerar conflitos, existem muitos ganhos assimétricos nas economias, então os interesses contraditórios sempre vão ter, e acho que um pouco por isso que ele fala que o que o Brasil está fazendo não é hegemonia, é liderança, porque o que o brasileiro vai fazer não é propriamente um projeto de dominação sobre os outros países, por isso que a Argentina vai lá e fere as regras do Mercosul, o Brasil fala tudo bem, vamos negociar, chega a Bolívia e simplesmente ocupa a parte da Petrobras e fala, olha, a gente quer maiores pagamentos pelos nossos hidrocarbonetos, o Brasil topa, o Brasil topou renegociar o Tratado de Itaipu, o Brasil põe dinheiro no FOSEM, que é o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, para desenvolver infraestrutura dos países vizinhos. Acho que a gente tem uma dinâmica um pouco distinta nisso e vamos buscando como contornar as contradições e todo o processo gera novas contradições. Isso é uma coisa que às vezes a esquerda, em especial que quer dizer mais radical, ignora. Então é claro que você vai fazer um projeto de infraestrutura no país vizinho, é claro que vai surgir um conflito, porque não é papum fazer uma ponte que custa milhões, é claro, mas isso não caracteriza só política como imperialista, só por causa disso, só porque surgiu a droga de um conflito, É muito mais complexo definir imperialismo. Um pouco que você questionou no final da sua fala, Guilherme, sobre como a gente, tão distante dessa questão internacional, podemos tentar pensar isso, acho que tem fóruns possíveis a ser construídos. Acho que o Fórum Social Mundial teve um espaço de integração latino-americana. Eu acho que o espaço do Fórum Social Mundial está muito esgotado. Os movimentos sociais, durante muito tempo, jogaram um peso muito forte. Existiam outros tipos de organização menos militantes, menos politizadas, que têm sim um caráter mais progressista, mas ainda assim vivem muito pelo fazer o evento pelo evento, E essas contradições sempre surgiram na organização do fórum, até que acho que os movimentos que eram mais de luta viram que assim, o que tinham conseguido de ter ganhos políticos a partir do fórum, acharam que já se esgotou e eles até se retiraram muito desse processo, porque já não dão tanto mais peso. Mas acho que existem outros espaços que buscam ser construídos. A Prefeitura de Fortaleza fez já 2 eventos de um Festival de Juventude de Fortaleza lá, que é um festival latino-americano, buscava integrar mais movimentos de juventude do Brasil e da América Latina. Na prática, acabou tendo um impacto muito mais forte nos movimentos do Ceará, para alguns movimentos do Brasil. Da América Latina foi muito marginal, mas a partir dessa experiência já chegou a inclusive a se levar para o Fórum de São Paulo a construção de um festival desse tipo, com maior peso dos partidos de esquerda que compõem o Fórum de São Paulo, jogar mais peso nisso. E acho que a gente também pode começar a pensar mais as nossas relações internacionais a partir até da nossa realidade local. A Prefeitura de São Paulo tem uma Secretaria de Relações Internacionais, a gente não dá muita bola, mas durante a gestão Marta ela foi muito distinta do que durante a gestão Serra Kassab. Durante a gestão Marta tinha um foco mais voltado para a América do Sul. Na gestão Serra Kassab é muito só pegar algumas cidades dos países envolvidos, tentar ver o que dá para tirar de lá. Eles têm, acho que, também outros espaços mais próximos do qual... A Uclá é uma boa também. Mais ou menos. A UCLAI, ela é... Pode ser um caminho parecido. A UCLAI, ela é uma organização feita por Cuba, pelo Partido Comunista Cubano, no qual o protagonismo principal é dos partidos comunistas de cada um dos países. Não em todos, mas em muitos.
na cláusula diz que o presidente vai ser sempre um cubano. Né? Assim, tem certas limitações, e ela já teve momentos mais de massa. Ano passado no Uruguai, o congresso foi muito interessante, tinha milhares de estudantes, tudo, e tinha momentos mais, tem momentos que é só mais as direções, tem diferentes pontos do CLAI, mas ela tem suas limitações, assim, e a gente, enquanto PT, pelo menos para uma coisa, é para o PCdoB se inserir, eles vão ter lá no centro, não sei o quê. O PT se inserir, não, para a gente o espaço lá sempre vai ser muito marginal, né? Eu acho que a gente, não acho que, sei lá, tem que se criticar, não abandonar o CLAI, acho que a gente tem que participar dos momentos estudantil, mas acho que a gente tem que pensar algo também que vá para além do momento estudantil. Acho que a juventude é algo muito mais ampla do que só os estudantes, né? Ainda mais na realidade brasileira. A juventude se organiza em outros fóruns, e acho que o PT tem que ter um papel, né? O PT tem que ter um papel de aglutinar essas diversas juventudes. Eu acho que os processos que a gente pensar para a juventude tem que estar relacionados com essa visão mais ampla de juventude. Então pode ser, acho que desde juventudes partidárias, junto com juventudes de movimentos sociais, né? Existe já uma maior articulação no Brasil nesse sentido, que acho que a gente pode ser pensado. Sobre a fala do Caio, primeiro, Caio, eu discordo que a China seja socialista, pelo sentido de que o entendimento de socialismo, por mais que seja muito aberto para debate, para pensar em definições mais específicas, acho que no mínimo socialismo ele é um projeto em que, ao socializar os meios de produção, busca-se extinguir as divisões de classe, ainda que seja um processo longo. Mas certas divisões são possíveis, são prioritárias para serem extinguidas. Na China tem burguesia, né? Tem burguesia, tem proletariado, tem subproletariado, tem classe média, tem divisões de classe muito forte, tem então os capitalistas, tem investimento a partir do setor privado para expansão e acumulação do capital, mas tem a predominância de um Estado muito forte, né? E isso faz ser diferente, né, a política. Um Estado que, em alguns aspectos, você pode até falar que desrespeita os direitos dos trabalhadores, mas em diversos aspectos tem uma política social muito forte que leva também a tirar muita gente da pobreza. Lá vive muitas contradições, não dá nem para olhar só para o lado negativo, que tem muita gente sempre tenta fazer, gente da direita e da esquerda, mas também acho que não é simplesmente o lado positivo, mas também acho que tem que entender que lá tem certas, até por motivos culturais, coisas muito distintas do Brasil e da América Latina, para a gente só também criticar o que é democrático ou falta de democracia lá. Mas eu acho que por ter divisão de classe lá, ainda assim é capitalismo, só que tem uma diferença fundamental. Num país capitalista, não sei se dá para classificar como capitalismo, mas só para explicar. Num país capitalista normal, por mais que tenha um modelo supostamente democrático, quem realmente manda no Estado é a burguesia, são os capitalistas. Na China não. A burguesia e os capitalistas também estão submetidos ao partido e à direção do Estado. Essa acho que é a mudança qualitativa essencial para a gente também discutir a China em relação ao... Mas então Cuba é capitalista agora, porque está aqui uma burguesia nacional. Cuba ainda está um processo, eu não sei avaliar, não analisei muito em detalhe, mas Cuba está se abrindo mais para certos mecanismos de economia de mercado, dado a impossibilidade que ela estava tendo de tocar um projeto de desenvolvimento. Eu entendo que isso possa ser feito em momentos de exceção, tudo, né? Eu não sei direito quais vão ser os resultados ainda de Cuba, né? Mas assim, a China tem grandes capitalistas, não tem o cara que compra uma casa, vive uma casa e aluga outra, que é uma coisa que Cuba está fazendo, que é uma coisa pequena, você não se torna um capitalista porque você tem uma casa mais, assim. Mas é uma burguesia industrial, né? Bom, eu não sei os detalhes, eu posso estudar mais um dia a gente debater, né? Mas também eu não tenho medo de criticar o processo, tenho medo de criticar o nosso governo, não tem problema nenhum se achar que Cuba deixou de ser socialista e falar isso. Acho que isso é tranquilo. Mas agora, eu acho que a ascensão da China tem um ponto positivo muito importante, né? Por mais que o processo dela, talvez, de inserção internacional não seja, sei lá, mais solidário do que o dos Estados Unidos, que, por exemplo, o Chaves tenta fazer, a partir do momento que você busca diminuir uma unipolaridade, né, que é só os Estados Unidos e a Europa meio a cabo, hegemônicos no mundo, tem uma nova potência ascendente, isso gera certas aberturas no sistema internacional que permite que os países menos desenvolvidos busquem uma inserção distinta. Se dependesse realmente só do Brasil tocar um projeto de desenvolvimento autônomo em relação aos Estados Unidos, isso seria impossível. A ascensão da China permite também certas brechas para o Brasil ter feito essa política mais independente dos últimos 10 anos, né? Porque daí você não é obrigado só a negociar com uma grande potência para também pensar a parte do seu projeto de desenvolvimento.
Agora, a China não só tem muito menos poder militar, como o Felipe citou, como também o poder econômico dela é muito menor que os Estados Unidos ainda. Mesmo com todo o crescimento dela, o PIB dela é um quarto em relação aos Estados Unidos, uma população 4 vezes o tamanho. E não tem dólar, que é a moeda dominante. Por mais que a gente veja certos declínios do poder dos Estados Unidos, quem fala em sei lá, fim do poder da hegemonia dos Estados Unidos está exagerando muito, está pondo muito carro na frente dos bois. Isso acho que até é um reflexo de um pouco de como o capitalismo gera, às vezes, as visões de mundo. O capitalismo costuma gerar explicações de visões de mundo muito conjunturalistas. Assim, muito a partir do que está acontecendo no momento, já quer se explicar toda uma dinâmica geral e dar respostas definitivas. E se perde a perspectiva histórica. Sozinho ele não vai cair, ele precisa ser derrubado. E para derrubar tem que ter força. Tem que ter força e também tem que ter... Sozinho ele não cai. Também tem que ter perspectiva histórica. Para o pessoal que aqui quer dar universidades, das ciências humanas, pega as ciências humanas que não são o marxismo, as teorias. Cada linha teórica dura 20, 30 anos. Porque está respondendo a uma conjuntura muito específica. E daí quando você estuda a história, é basicamente assim, mudou a conjuntura total, não se explica porquê, daí mudou a teoria também. E daí cada teoria é uma coisa nova, assim. Isso vale para cada pequena área do conhecimento das ciências humanas. É assim, porque é sempre isso, é muito a partir da própria conjuntura, dá uma explicação geral, mas perde a perspectiva histórica. E o marxismo sobrevive porque ele sempre tem a perspectiva histórica, né? Essa é a importância de buscar entender por que isso está acontecendo agora, mas também por que antes o modelo, a dinâmica era um pouco distinta e o que estava por baixo dessas duas dinâmicas que levou a mudança dessa dinâmica para outra, né? Isso é um pouco a perspectiva histórica. Eu tentei tentar falar que agora o poder dos Estados Unidos acabou, está em vias de acabar, está se pegando, apressando, mesmo agora que é de esquerda, os pretendentes marxistas, está se apegando muito à conjuntura específica agora e perdendo o ponto de vista mais amplo, né, de que até a China conseguir ultrapassar os Estados Unidos ainda são necessárias muitas décadas, né, não está por mais que o dólar tenha diminuído um pouco a influência no nível mundial, ainda é o dólar que manda a economia mundial, né, não ter uma grande ação de uma outra moeda para se contrapor a isso. E mesmo as potências dominantes, ou a classe dominante, em momentos de crise, ela consegue destruir o próprio poder para reconstruir e tentar sair mais forte, né? Então, mesmo que agora os Estados Unidos não esteja com toda a hegemonia que já teve, ele vai reorganizando o próprio sistema. As intervenções no Oriente Médio, que acho que alguém tinha citado, tem um pouco a ver com isso, né? O caso da Líbia é muito pouco claro o que aconteceu. Na Tunísia teve uma revolta popular contra o ditador. No Egito teve uma revolta popular de massa contra o ditador. Na Líbia, a gente não viu fotos de praça inteira ocupadas com a população, não sei o quê. Na verdade, a gente viu até muita gente apoiando o Gaddafi. E daí você vê que a divisão lá antes do Gaddafi era entre leste e oeste. O pessoal do leste apoiava o monarca, o pessoal do oeste não. Né? Uma dinâmica de tribos, o Gaddafi vai com o apoio das tribos do oeste. E depois, agora no momento da crise, as tribos do leste que estavam se revoltando e as tribos do oeste continuavam apoiando. E o Fidel Castro, já muito tempo antes da intervenção da OTAN, escreveu um artigo falando que se está manipulando o noticiário internacional para justificar uma intervenção da OTAN na Líbia. Acho que ninguém me deu muita bola para ele, eu mesmo li e falei, legal, Fidel, isso aí, mas achei que ele estava viajando. E não deu outra, passou uns 2, 3 meses quando a gente vê. O Fidel sempre teve razão. Sempre teve razão. Achei mais assim. Vou admitir que acho que ele estava meio de gaga, já chutando muito para frente. Estava totalmente certo. Né? Passou 2, 3 meses, os supostos rebeldes líbios não estavam tendo vitória nenhuma, a gente não via nenhuma imagem de grandes revoltas populares. Depois chegou a aparecer algumas outras notícias de gente que não tinha nada a ver com Fidel Castro, citando. Porque são 3 agências de notícias no mundo: Reuters, Estados Unidos, Al Jazeera, ligada é o pessoal do Catar ou da Arábia Saudita, Al Jazeera? Acho que é o Catar. Catar, que é ligado aos Estados Unidos também, né? E a Associated Press, só. São 3 que tem. Mas são 3 que têm capacidade de divulgar mundialmente, né? E todo o resto dos veículos de informação dependem dessas agências de notícia. Então, na verdade, era muito fácil também você chegar, pegar meia dúzia de árvore, colocar um pano na cara, levantar a árvore e dizer que está tendo uma revolta popular. E tem muitas denúncias que era isso que estava acontecendo. Isso é o que está acontecendo na Síria também, né? Só que um pouco mais complexo. E aí na Síria, é o que eu vou dizer, é o que eu justamente ia chegar. Na Líbia tem basicamente uma intervenção da OTAN, dos países dos Estados Unidos da Europa, mais do que uma revolta popular de fato.
Na Síria eu já não sei, justamente por isso. Assim, né? Eu acho que vale mais a pena a gente admitir a própria ignorância do que ficar tentando chutar onde a gente não sabe. Eu digo no sentido da mídia, como a mídia está lidando com a situação. O que realmente está acontecendo na Síria, simplesmente mostrar uma criança morta e falar, pronto, alguém que morreu no atentado, mostra um prédio pegando fogo e diz que foi o Assad, não sei. Realmente precisa ter realmente claro se aquilo é uma revolta popular, uma guerra civil que está acontecendo, ou qual o nível de manipulação midiática para justificar uma intervenção. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quem fez essa intervenção, né, conseguiu tirar um governo lá na Líbia e colocar outro, e está buscando influenciar diversos outros países na região, onde eles sempre tiveram uma dificuldade de manter hegemonia. No passado mais recente, estava conseguindo cooptar um certo número de ditadores, e agora está tendo uma reorganização. Quem está tendo um protagonismo gigantesco nisso? Os Estados Unidos, que a gente justamente achava que estava em total declínio por causa da sua suposta falha no Iraque, no Afeganistão e com a crise econômica. Na verdade, não. Ele ainda está buscando um mecanismo de reconstruir o seu poder e sua hegemonia, e por enquanto não está sendo totalmente mal sucedido, não. Está sendo até muito bem sucedido. Então, acho que ainda é muito incerto qual é o declínio do poder dos Estados Unidos. Acho que comecei quando a China, a ascensão de novas potências permite abrir brechas para buscar diferentes intervenções, mas isso, mesmo assim, mesmo a gente buscando tudo isso, ainda é muito limitado o preço que mesmo a China e mesmo o Brasil, todo país do bloco, consegue ter, mas acho que consegue ter certos impactos, em especial em âmbito local, que são muito importantes, como o que eu citei na primeira fala, por exemplo, a reação ao golpe do Paraguai, ou a reação agora ao caso do Assange, né, certas brechas do poder da hegemonia que a gente consegue explorar, que são muito importantes, e acho que a partir daí também se constrói uma hegemonia mais ampla, mais contra o imperialismo norte-americano e outros imperialismos que vieram. É isso. Bom, queria agradecer a presença então de todo mundo. Já começar a nossa oficina de extenso. Tem duas pessoas na lista, duas pessoas da Venezuela aqui. Não? Vejo. Quer fazer algum comentário? Alguma coisa? Por favor, pô, que é isso? Então, beleza, obrigado, gente. Vamos pedir uma musiquinha aqui e vai começar a oficina de extensão de camiseta. Obrigado, Marcos Altman, de novo. Obrigadão, valeu, Felipe. Valeu, obrigado a todo mundo. Agora tá.